Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric, sou diretamente do canal da HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda demais no meu crescimento. Hoje eu vim falar aqui, né, demorei até um pouco para gravar esse vídeo aí, depois dessa eliminação do Inter aí, eu não vou nem fazer reação, não vou tentar me alongar muito sobre a derrota do Inter. Aliás, derrota não, o Inter acabou vencendo a partida, mas foi eliminado nos pênaltis pelo América Mineiro novamente, né? Depois de, se não me engano, 2020, o Inter foi eliminado novamente, só é eliminado por Globo, Vitória, América Mineiro, todos esses times aí que são menores e acabam sempre fazendo a festa e levando uma boa premiação aqui do Beira-Rio, que a gente acaba ficando depois devendo salário, com algumas pendências aí com esses jogadores. Mas isso tudo é culpa de, assim, ó, a culpa é de várias pessoas também, mas quem tá acima é o maior culpado, disparado. O Alessandro Barcelos, desde que começou a comandar o Inter, só fez cagada, só errou. Só errou do início e tá errando até o fim. Errando até o fim, ele não para, ele não quer parar, ele não quer se ajeitar, ele não quer arriscar, ele não quer fazer nada, nem em prol da torcida, em prol do ego dele, porque ele é um vagabundo, ele é um preguiçoso, ele é um cara que não tem moral com ninguém, é um cara que, né, não consegue administrar um clube do tamanho do Inter, contratou péssimos profissionais, contratou péssimos jogadores, contratou péssimos treinadores e agora não quer nem mesmo dar uma alegria nessa reta final de gestão dele para a torcida, né? Como você sabe, né, o Inter, desde o início da gestão dele, já começou errado, demitiu o Abel. Por mais que o Abel também não tivesse tão assim atualizado, a gente sabe que o Abel tinha alguns problemas e tudo mais, mas era um técnico que tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, deveria ter ficado. E daí foi lá e me contratou Miguel Ángel Ramírez, como vocês sabem, não durou 5 meses, foi demitido, tomou goleada para Fortaleza, tomou goleada para o pior Grêmio da história, tomou 3-0 dentro do Beira-Rio ainda, uma vergonha, uma das maiores vergonhas da história do clube, eliminado pelo Globo, uma das maiores vergonhas da história do clube. Para quem falava muito, o Mazembe, ah, o rebaixamento do Pífero, perder pro Globo é abaixo do ridículo, né? Um time semi-amador que estava em crise, tomando goleada de todo mundo e vai lá e ganha do Inter. Um resultado inexplicável e foi tudo culpa do Barcelos. Fora as contratações, né? Como vocês lembram, Palácios, outro treinador Medina, Brian Romero, Mikael, Mário Fernandes e uma lista aí de infinitos jogadores e treinadores ruins aí que passaram pelo Inter nesses 3 anos. Eu juro, eu nunca vi uma gestão em tão pouco tempo fazer tanta merda e contratar tanta gente ruim, tanto cara que não tem condições de estar num clube do tamanho do Inter. Diretor executivo dele foi o Paulo Brax e o William Thomas, dois caras ridículos. O primeiro nunca tinha trabalhado nessa função, foi trabalhar no primeiro clube como o Inter, em vez de, né, vamos começar, né, numa situação melhor. Aliás, tinha trabalhado no América Mineiro, mas pouco tempo, na verdade. Mas, né, não tinha condições. E o segundo foi expulso do Avaí, que foi rebaixado. Então, para vocês verem o nível de contratações de executivos de futebol, aquele cara que executa as contratações, que, né, contrata jogadores. Não é à toa que trouxe esses jogadores aí que eu falei, Mário Fernandes, Brian Romero, Palácios, e tudo pagando altos salários, né, DVD, o David, né, entre outros jogadores aí ruins que o Inter contratou, o Everton, que durou 6 meses, o Wesley Moraes, uma paulada de gente ruim. E, né, nem nessa reta final aí, depois de ser eliminado para um time que nem o
o América Mineiro, ele conseguiu dar o mínimo de esperança para a torcida do Inter nessa próxima fase aí que o Inter provavelmente vai passar a Libertadores. Porque na entrevista após derrota para o América Mineiro, ele falou que o Inter ia fazer contratações, mas não era para esperar muitas contratações. E já deu meio que como se o Gabriel, que foi um cara que se machucou em outubro e provavelmente não vai voltar a jogar a mesma coisa depois de ter estourado o joelho, e o Arangues, que tem uma lesão crônica da panturrilha, fossem as soluções para o Inter, e não são. E era uma esperança que o Cuéllar viria, mas provavelmente não vai vir, vai para o Corinthians. E faz certo ele, não dá para ficar no meio desses amadores aí, é só ver esse trabalho porco, esse trabalho de lixo que o Barcelos faz. Pior presidente da história do clube, sem nenhuma ressalva aí. Até o Mig, que era uma gestão merda, botou o Inter na Série B, fez uma gestão melhor na reta final, que o Mig se atrapalhou ali, acabou rebaixando o clube de tanto roubar. Mas mesmo assim fez uma gestão melhor do que esses lixos aí que estão aí agora, que nem profissionais podem se dizer. E o Guerrinha tá certo de pegar e chamar eles do que ele chamou, porque, cara, os caras não sabem nada do clube, não sabem, parece que estão ali só por ego mesmo. E, né, nessa reta final aí de gestão, a única esperança que eles têm é que o Ener Valencia vai chegar aqui e vai fazer 40 gols com esse elenco de merda que eles montaram, achando que só esse jogador vai salvar a pele deles, que esse elenco pode render mais. Esse elenco só rendeu mais ano passado porque jogou só uma competição. E essa foi a moral, só jogou uma competição. E daí conseguiu dar uma arrancada, mas insuficiente para ganhar qualquer tipo de coisa. Ele sempre fala, ai, mas falta alguma coisa aqui, uma coisinha. Sabe o que falta no Inter? Falta qualidade. Falta qualidade. Sem qualidade, se tu não tiver um elenco qualificado com jogadores de qualidade, não tem santo, não tem tu pegar e achar que as exceções que tu contrata, que o fulaninho que foi artilheiro do campeonato israelita vai vir aqui e vai resolver os nossos problemas. Não existe isso. Tem que contratar qualidade. Jogador bom tem que entrar em leilão, porque não é só tu que vai estar atrás desse jogador. Cuejá, o Inter quer, mas vai pro Corinthians, porque o Inter vai dizer que não quer entrar em leilão, porque não quer pagar. É um grande jogador que vai servir para a próxima gestão que entrar também. Eu aposto que qualquer investor que vá fazer, vai ser adversário do Barcelos nesse final de ano, nas eleições do Inter, vai querer ter o Cuejá no elenco. Então, né? Mas só que a direção não entra em leilão. Daí qualquer jogador que tenha um mínimo de leilão, eles não vão entrar, pois acham que o jogador vai pedir demais, que o clube não tem condições. Mas o Corinthians tem condições. O Corinthians pediu 60 milhões para fazer contratações, pediu 60 milhões aos bancos, deu uma corrida atrás de empresários, investidores, porque é assim, futebol é com investidores, futebol é assim nesses clubes grandes. Não tem como. E não adianta ele falar que, não, mas o Inter a gente está preservando o clube, tem que ter austeridade. Austeridade em perder 28 milhões em premiações para times pequenos como o Globo, como o América Mineiro, como Vitória, Olímpia na Libertadores, que dá uma boa premiação. Fora que o Inter poderia ter chegado muito mais longe, né, do que a estimativa que eles projetaram. Então, né, é tudo porque não querem fazer algo mais. Porque não tem coragem, porque ele é um bundão, é um cara que não tem coragem. Então ele não pode ser presidente do Inter, ele não tem que estar lá. Ele tem que estar no máximo como torcedor ali, às vezes nem como isso, porque torcedor também tem que ter coragem. Torcedor tem muita coragem de ir no Beira-Rio acompanhar esse time de vagabundo aí, esse time de merda que tu montou, que não tem reserva nenhum. Até que tem alguns jogadores ali decentes, mas não tem reserva nenhum, tudo uns jogadores tipo de Série D, Série C, só jogadores ruins. E vai lá acompanhar e mesmo assim torce e acredita. A torcida é corajosa, só isso. Então nem para isso tu serve, nem para ser torcedor de estádio, nem para ficar na arquibancada. Porque até para ficar na arquibancada tem que ter coragem. Coisa que tu não tem. Não tem. A gente tem que ter coragem para ir no Beira-Rio acompanhar esse time horrível e torcer para dar certo. Então, isso acaba com a moral do torcedor, isso deixa a torcida triste, porque a gente queria ter alguma esperança de grandes contratações nesse meio de ano. A gente precisa de um meia para jogar do lado do Alan Patrick, porque o Alan Patrick tá jogando praticamente sozinho ali, não consegue resolver tudo sozinho. A gente precisa de um grande volante para jogar na primeira função ali.
um grande volante. A gente precisa de um outro segundo volante que seja mais afirmado não, mas que não tenha tantas lesões crônicas que nem o Arangues, né, a gente precisa de outro jogador assim. A gente precisa de mais um zagueiro também, por mais que o Nick Hernandes e o Moledo tenham se dado bem, eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro. A gente precisa de um lateral esquerda reserva pro, pro René, porque o Taulara não tem condições, talvez como ponta, jogando mais à frente, quando vê o guri consiga se destacar. O Inter precisa de outro centroavante também, além do Ener Valencia, que, coitado, foi assinar um contrato com o Inter aí no meio do desespero e acabou se dando mal, né? Então o Inter precisa de contratações, só que a direção não dá nem uma estimativa de quem vai contratar, não diz que vão vir grandes jogadores. Ó, se a direção tem convicção, se a direção é uma direção igual até a do Alberto Guerra no Grêmio. Teve convicção, não, a gente vai lá, vai contratar o Suárez, vai contratar o PP, vai contratar esse, aquele outro, Carvalho, esses caras aí, a gente vai contratar, esses caras vão dar certo, é ter convicção, é acreditar nos caras, é saber que os caras são bons de bola, saber que tu vai ter que pagar um valor, às vezes um pouquinho a mais pro cara, porque ele é um grande jogador, então um jogador gosta de ser, né, bem remunerado, e é assim como qualquer profissão também, e, e fazer dar certo. É assim, é assim. Já no Inter não, o Inter quer apostar em cara que, ai, o cara para jogar no Inter tem que ter vontade de jogar no Inter. Mas daí não adianta ter vontade se não tem qualidade. O alemão tem vontade, mas ele é horrível. O Jean Dias tem vontade, mas ele é fraco. Infelizmente, não tem condições. É isso que é muito triste de ver no Inter. O Inter não tem perspectiva nem de melhora, nem para competir. Pô, o Grêmio tá contratando o cara. Vamos lá, vamos trazer um cara foda também. Vamos trazer um cara foda aí, porque além da melhoria técnica, a gente vai melhorar financeiramente, porque, né, tu traz torcida, tu traz público, tu traz sócio. Traz que nem ele até meio que deu uma prometeu, a gente tá dando uma observada no Di Maria. Traz o Di Maria aí para vocês verem o que eleva aí no quadro social, as pessoas indo ao estádio, eleva a moral do torcedor, que a moral do torcedor tá lá embaixo. Tá lá embaixo, o torcedor do Inter não aguenta mais torcer pro time do Inter, não aguenta mais essa direção, não aguenta mais eles esperando um milagre, eles acham que do nada esse time vai virar um time melhor que o do Flamengo, vai virar um time melhor que o do Palmeiras, vai virar um time melhor que o Atlético Mineiro, esse time é o melhor time do Brasil. O Inter só vai ganhar quando tiver os melhores jogadores, quando tiver um presidente que tenha culhão para pegar e ir atrás dos caras e ó, eu garanto, cara, eu vou conseguir investidor, eu vou correr, vou viajar, vou ver o investidor na China, ó, 10% de jogador da base por tal jogador, 20% de outro jogador por tal jogador, ó, eu fico com 50% de jogadores se tu me trouxer eles, a gente vender, a gente faz ali uma mais-valia, que eles fazem e tal para a gente poder ter um elenco competitivo e ter um elenco que pelo menos dê alguma esperança para a torcida, porque a gente já passou vergonha contra Melgar, Caxias, a torcida só tá indo de otária pro estádio, eles acham, não, a torcida tem que acompanhar, a torcida acompanha, tem 30 mil, 40 mil, mas daí chega na hora o time peida, o time não joga nada, então para quê? Para que torcida? Ainda falar mal da torcida ainda, não, agora é melhor a gente jogar fora de casa para ter uma melhoria e tal, para não ficar tanto na pressão. Mas daí vai fora de casa e só perde também. Isso é coisa de direção fracassada, isso é coisa de presidente burro, de gente burra, de gente mau caráter, de gente que não sabe nada de futebol. E acaba que prejudica todo mundo. Meu pai tem 62 anos e nunca vi ele tão chateado assim com o Inter como ele vem sendo ultimamente. Ele prefere que o Inter se endivide, assim, ó, chegue a 1 bilhão, 2 bilhões de dívida, para ter pelo menos um time competitivo, para dar uma alegria para a torcida, pelo menos uma alegriazinha, nem que depois tenha que ser vendido o clube, mas que dê uma alegria para a torcida, que dê pelo menos assim uma esperança para o torcedor colorado de ter orgulho de vestir a camisa do Inter. As pessoas nas ruas não vestem mais a camisa do Inter. Olha que o Grêmio estava na Série B ano passado. Não vestem porque as pessoas têm vergonha. As crianças têm vergonha de torcer pro Inter porque essa direção atual, assim como a anterior, mas a anterior ainda pegou na Série B, mas essa direção atual fez a torcida ficar com vergonha de ser colorado. Fez a torcida ficar morosa, assim, de olhar, puta merda, nosso presidente é o Barcelos, é um péssimo presidente.
Mas é isso, pessoal. Esse é meu vídeo. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva aí no meu canal se quiser. E até mais.